Pessoal, tudo certo? Hoje resolvi trazer para vocês aí o primeiro vídeo de uma série que quero então aí fazer no canal sobre o filósofo Arthur Schopenhauer. Então, Schopenhauer ele é um filósofo que eu já trouxe muito aqui no canal, né, mas sempre trazendo como uma citação ou alguém que eu explano várias ideias e do qual eu explano as ideias e depois acabo voltando aos meus temas, né? Então sempre utilizei de passagem para complementar algo, né? Para justificar alguma coisa ou eventualmente até para discordar dele em algum ponto específico. Mas então dessa vez eu quero fazer uma série mesmo de vídeos, vão ser 8 vídeos sobre Schopenhauer e eventualmente até pretendo fazer isso sobre um filósofo ou outro, né? Mas eu trouxe aqui porque é um dos que me influenciou bastante, né? Eu já li praticamente a obra inteira e reli do Schopenhauer, então um filósofo do qual eu sei bastante coisa. E na verdade, apesar dessa leitura mais completa, o que eu queria trazer aqui para vocês é um livro específico dele e eu vou comentar alguns tópicos, aí, alguns textos internos a este livro dele. E por que eu escolhi ele? Porque acredito que ele tenha mais a ver com os tópicos do canal, voltado à filosofia moral, às questões de vida mesmo, né? Questões mais práticas que a gente pode aplicar na vida e tal. E também porque é um livro que me marcou bastante e não é um livro do Schopenhauer publicado em vida. São na verdade escritos recolhidos dele e que estavam como que no diário dele ou algo do tipo e póstumamente foram publicados. Então não se trata aqui de uma obra propriamente filosófica, né, no sentido mais rigoroso do termo, mas de um texto mais avulso dele, mas que justamente por isso está bem perto assim do nosso cotidiano, digamos assim, né? A gente consegue atrelar isso a coisas mais cotidianas justamente porque ele traz o cotidiano dele mesmo. Então é um livro bem interessante e são ensaios bem curtos, são textos curtos, né? Quase aforismos mesmo. Então, acredito que vai ser mais tranquilo também de comentar isso, né? Que eu consigo lê-los e ir comentando com vocês. E selecionei então 8, né, deste livro, 8 tópicos para comentar com vocês. Inclusive já preparei aqui até os títulos, né? Este aqui vai ser o primeiro, que é Querer o menos possível, conhecer o mais possível, que é o texto com o qual ele abre esse escrito aí. Ele não, né? Quem recolheu esses escritos e publicou. Então, este vai ser o primeiro. O segundo vídeo vai ser o privilégio do ócio. O terceiro vai ser a arte de conhecer a si mesmo, que é inclusive o próprio nome do livro. O quarto, a solidão do homem superior. O quinto, há vantagens no casamento. Na verdade, é uma pergunta, né? Há vantagens no casamento? E, na verdade, aqui já é o sexto, né? O sétimo é o efeito teatral do amor. E o último, as citações preferidas de Schopenhauer. Que neste livro também se encontra aí as citações, então eu vou lê-las e comentá-las. Né? Então, basicamente é isso. Tá? Só falando para vocês aí que eu vou fazer nos próximos vídeos. Né? Não é o meu intuito aqui no canal ficar fazendo vídeo só sobre um filósofo específico, mas eu acho que, assim, às vezes, né, fazer alguma série sobre filósofo e tal, talvez seja mais interessante também do que sempre fazer apenas vídeos avulsos, com temas avulsos e tal, porque a gente acaba não aprofundando. Né? Enfim, então aí até comentem também, queria pedir para vocês aí se vocês acham interessante esta abordagem, né? Trazer eventualmente um filósofo e aprofundar um pouco mais em algum texto e tal, do que fazer textos esporádicos. E aí deixem nos comentários o que vocês acham, se vale a pena aí fazer isso mais vezes. Mas então eu vou começar o livro, esse aqui, tá? No Brasil foi publicado aí com o título de A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Então, já aconselho aí, quem não leu isso aqui, que leia, porque é bem interessante, né, de ter, assim, para sempre reler e tal. Este livro meu aqui, eu tenho ele em BH, Minas Gerais. Na verdade, eu estou aqui em BH, até por isso que o cenário mudou ali. Então, eventualmente eu venho para BH, né, apesar de morar no Sul. E esse livro eu tenho ele aqui, então sempre quando eu venho para cá eu releio esse livro. Justamente porque foi um livro que me marcou bastante e um dos motivos de eu ter escolhido foi justamente porque foi um livro que me marcou.
Então, aconselho a leitura. Vamos começar então o primeiro texto, que é esse aí referente do título, né? Que é o número 1 com o qual ele abre então o livro. Eu vou lê-lo e depois passar aqui comentando. Aliás, acho que eu já vou ler e comentar de uma vez. Talvez seja mais interessante do que ler e depois reler para comentar, né? Então vamos lá. Ele já abre falando o seguinte: querer o menos possível e conhecer o mais possível. Eis a máxima que conduziu minha trajetória de vida. Então aqui, né, ele já abre com a questão que norteou a vida dele, digamos assim, né? Que é justamente essa questão, que é querer o menos possível no sentido da vontade mesmo. E ele vai justificar isso aqui posteriormente, mas querer no sentido do desejo, tá? Que a gente tem que interpretar aqui. Então, quer dizer, o desejo para ele é o que existe de mais comum e é o que há de mais perto daquilo que nos traz sofrimento, né? Então a gente sofre porque a gente sempre quer o que não tem, né? A gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então, por isso que ele diz querer o menos possível, no sentido de evitar justamente esta ambição desmesurada, né? E conhecer o mais possível, que para Schopenhauer a questão intelectual ela na verdade é uma espécie de alívio. Então, quanto maior o intelecto de uma pessoa, mais ela vai achar ali, digamos que um prazer maior, ou até uma certa paz, né, na questão intelectual. Então, por isso que a máxima dele é querer o menos possível, conhecer o mais possível. Ele continua: pois a vontade é o que há de mais comum e de pior em nós. Devemos ocultá-la como se faz com a genitália, embora ambos sejam a raiz de nosso ser. Minha vida é heróica e não pode ser avaliada pelo método filisteu, ou com o cúbito do merceeiro, muito menos pela medida do homem comum, que não possui outra existência senão a do indivíduo limitada a um curto espaço de tempo. Então aqui ele está, né, basicamente referindo a si próprio, né, como uma espécie de vida heróica. E aí ele vai depois falar o porquê que é heróica, né? Inclusive nos outros vídeos vai ficar mais claro, porque nos outros capítulos ele aprofunda um pouco isso, o que há de tão diferente na vida dele, né, em comparação com a de outras pessoas. Ele fala: a minha vida é heróica não pode ser avaliada pelo método filisteu. Então, quer dizer, o que ele está dizendo basicamente aqui é que você não pode pegar ali o exemplo de vida dele, a vida dele prática, e tentar compará-la com a vida da maioria das pessoas. Por quê? Porque há coisas diferentes ali que não tem uma comparação. Certo? Aí ele faz com o cúbito do merceeiro, ou seja, com o cara, né, que viveu ali só para ganhar dinheiro, etc. Muito menos pela medida do homem comum, que não possui outra existência, não há do indivíduo limitado a um curto espaço de tempo. Então, né, como ele já previa que ele seria reconhecido no futuro, ele diz, né, que não se pode avaliar a vida dele aí por esse metro que se referiria a uma vida que é limitada a um curto espaço de tempo, ou seja, ao espaço da própria vida em si, né, que não ultrapassaria a si própria no devir. Ele completa: portanto, não posso me afligir ao pensar que me faltam coisas que fazem parte da trajetória normal de um indivíduo: emprego, casa, jardim, esposa e filho. A existência desses indivíduos transcorre de maneira sempre igual. Então aqui ele faz aí, digamos que, essa crítica da mediocridade, né? Claro que de um modo aqui não, ele faz isso em outros contos de um modo mais ácido, né? Aqui não tão ácido, né? nem mesmo irônico, mas é uma simples oposição, né? Ele coloca como um oposto disso, né? Então isso é interessante também, eu acho que assim, mesmo para o pessoal da androsfera e tal, né? Porque parte aqui do que pensamos aí e enfim, parte do que outros grupos também pensam e outros que não são grupos, né, mas indivíduos mais solitários, mais isolados e daí em diante, né, é justamente no sentido de que tentar criar uma vida que não seja aquela vida ali do indivíduo que está preso ao estilo de vida mais corriqueiro, certo? Ou seja, de criar algo mais próprio, né, uma vida um pouco mais distante das necessidades mais corriqueiras e daí em diante, né? E no entanto, isso pode trazer uma certa aflição no sentido justamente que o indivíduo, ao se comparar com outros, ou seja, com a maioria, e ele pode simplesmente sentir um certo sofrimento, né, por achar que talvez ele esteja no caminho errado, já que a maioria está em um outro caminho. E aqui é interessante então que o Schopenhauer
por outro lado, né, ele nos dá um meio para enxergar essas coisas como um meio não de sofrimento, né, mas justamente de afirmação desta singularidade, né? No sentido de que ele fala o seguinte, né, não posso me afligir, ou seja, não pode sentir esse sofrimento, né? Ele continua, não posso me afligir ao pensar que me faltam coisas que fazem parte da trajetória normal de um indivíduo. Emprego, casa, jardim, esposa e filho. A existência desses indivíduos transcorre de maneira sempre igual. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente se coloca na vida dos outros, né, e se espelha de algum modo, que a única coisa que você tem que espelhar é a maioria das pessoas, ou melhor, não é a única coisa, mas, digamos assim, é a mais corriqueira, né, a mais óbvia de se espelhar. E, no entanto, muitas vezes a gente não acha uma consonância com isso, que a gente não quer aquele estilo de vida. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é apenas parar de fazer essa comparação, né? Que é o que o Schopenhauer está fazendo aqui de modo resumido, né? E aí ele continua. Já minha vida, ao contrário, é intelectual. E seu desenvolvimento regular e atividade constante tem de produzir frutos nos poucos anos de pleno poder espiritual e de sua livre utilização, e assim, por séculos, enriquecer a humanidade. Minha vida pessoal é tão somente a base para a vida intelectual, ou seja, algo totalmente secundário. Então, aqui é interessante, né? Porque ele inverte o valor comum que se tem na vida, que seria o quê? Que seria a pessoa usa, né, do que ela produz como um meio para a própria vida. No sentido assim, o mais importante para a maioria das pessoas é simplesmente aquele momento ali de ócio único que ela tem durante um mês, porque em todo o resto do tempo ela está atrelada a questões de família ou de trabalho, etc, etc, né? Então o Schopenhauer ele fala justamente o contrário, né? Então ele fala, é como se ele estivesse falando, né, que ele faz uma inversão, ou seja, o mais importante para ele não é isso, mas a vida intelectual a qual ele se dedica. Ou seja, o restante que seria essa vida pessoal, ela é secundária. Então, é interessante, né, quando ele coloca isso. E aí ele justifica da seguinte forma: quanto mais estreita for esta base, tanto mais segura. E se realizar o que deve com relação à minha vida intelectual, terá atingido seu fim. Então aqui ele elenca um determinado fim. Essa questão de uma hierarquia dos valores também eu já trabalho em outros vídeos aí, né? O instinto, ele continua, que é próprio a todos aqueles que têm objetivos intelectuais, também se tornou um guia seguro para mim, de forma que deixei de lado os interesses pessoais e tudo concentrei em minha existência espiritual. Por isso também o fato de a trajetória da minha vida parecer desconexa e destituída de plano não pode me surpreender. Ela se assemelha ao acompanhamento na harmonia, que igualmente não pode conter em si nexo algum, visto que serve apenas de fundo para a voz principal, na qual se encontra o nexo. Ele faz uma metáfora musical, né? As coisas de que necessariamente sou privado em minha vida pessoal me são compensadas de outra maneira, ao longo da vida, pelo pleno gozo de meu espírito e empenho em favor de minha orientação inata. Então, quer dizer, aqui ele volta ali a fazer essa comparação, né? Bom, as pessoas talvez elas tenham algumas vantagens na vida que eu não tenho. No entanto, essas coisas das quais eu sou privado, né, que continua na minha vida pessoal, me são compensadas de outra maneira, ao longo da vida, pelo pleno gozo do meu espírito e empenho em favor de minha orientação inata. Então, basicamente, o que ele está já alocando aqui é a questão do conhecer a si mesmo, que é o próprio título do livro, que é a arte de conhecer a si mesmo. Ou seja, né, quando a gente conhece a si próprio e tem, então, aí uma ideia mais sólida dessas coisas, você consegue muito mais não fazer aquela reflexão, aquele espelho nos outros, mas saber o que tem mais a ver com seus instintos ali, como ele põe aqui uma coisa inata, né? Qual que é a minha orientação, com que a minha natureza realmente se coloca de um modo mais pleno, certo? Para que assim você, seguindo aquilo, tenha muito mais prazer do que se você seguisse coisas que os outros já estão seguindo, né? E aí ele continua. De fato, se eu as possuísse, ou seja, se ele possuísse aquelas coisas que todas as pessoas possuem,
não as fruiria e ser-me-iam até mesmo impeditivas. Ou seja, basicamente ele está falando que se ele tivesse tudo aquilo ali que ele falou que não tinha lá no início, que é casa, jardim, esposa, filho, daí em diante, todas essas coisas seriam inclusive um impeditivo para ele, para a tarefa que ele ia fazer, né? Então ele consegue ver um ponto bom em não ter determinadas coisas, né? Isso é um ensinamento que a gente pode levar para vários outros pontos da vida, né? Muitas vezes a gente está com uma ambição desenfreada atrás de determinadas coisas que, na verdade, se a gente tivesse, talvez a gente não fruiria como a gente acha na imaginação, certo? Ou até mesmo aquelas coisas que a gente acha que vão nos dar um prazer, vão na verdade trazer sofrimento, ou vão ser uma fonte de conflitos e de talvez até mais ambição ainda, né? E então isso aqui é bem interessante, né? E vale, eu acho, que para outros pontos aí também da vida. Eu particularmente aí, quando eu trago pontos da filosofia egóica, eu avalio como positiva a ambição, né? Aqui eu sou um pouco contrário ao Schopenhauer, digamos assim, no sentido de que quando ele afirma, na verdade, aquela primeira frase, ou seja, querer o menos possível, né? Eu acho que a ambição é algo valoroso, né, dentro de uma questão egóica, né? Inclusive para o fortalecimento do eu você precisa de uma ambição plena, né? Por outro lado, essa ambição ela tem limites, então a gente pode pensar que não, a gente precisa da ambição para inclusive continuar vivo, né? Por outro lado, ela tem limites e talvez a gente possa interpretar então, à luz de uma filosofia egóica, esse trecho aí de Schopenhauer como os limites da ambição, né? Até que ponto a ambição ela tem que ir, porque ela também não pode ser desmesurada, ainda que ela seja positiva, porque senão você vai para todos os lados, né, e não vai chegar em lugar nenhum, digamos assim, né? E aí ele completa: para um espírito que doa e realiza por si mesmo aquilo que nenhum outro pode da mesma forma doar e realizar, e que justamente por isso subsiste e perdurará, seria ao mesmo tempo cruel e insano querer forçá-lo a fazer outras coisas, ou mesmo atribuir-lhe tarefas obrigatórias, afastando do seu dom natural. Então aqui ele está colocando aí que na verdade, né, uma vez você sabe o seu caminho ali, você não pode querer usar ou participar daqueles outros caminhos simultaneamente e não pode deixar com que os outros imponham aqueles outros caminhos. Por quê? Porque senão você não vai produzir o que tem que produzir a partir daquele sentido que você já encontrou, né? Por isso que ele diz, seria ao mesmo cruel e insano querer forçá-lo a fazer outras coisas. Ou seja, você já sabe que a sua capacidade é aquela ali, aquilo que é mais produtivo, aquilo que é inato em você, te leva para aquilo ali, né? E seria cruel alguém forçá-lo a fazer uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com a sua inclinação natural, com as inclinações e daí em diante. E isso é o que mais abunda em nossa vida, se a gente pensar bem, né? São pessoas querendo justamente desvirtuar a gente do nosso caminho, não por maldade, mas porque elas têm uma visão da gente de outra forma, né? Elas não conhecem-nos a nós mesmos como nós nos conhecemos. Então, essa é a grande questão, né? Uma vez que a gente faz esse exercício, os outros, obviamente, não estão fazendo esse exercício. Então, como que eles vão saber o que é melhor, né, para você? Então, acho que essa aí também é uma das lições que podemos extrair aqui desse trecho do Schopenhauer. Então, ele termina desse modo, tá, pessoal? E assim, fechamos esse primeiro pequeno ensaio aí do Schopenhauer. E deixem seus comentários, críticas, sugestões e então o próximo vídeo será aí sobre outro ponto deste livro. Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.